Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Faltam 26 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Campanha de multivacinação, piso nacional para profissionais da saúde, combate à varíola dos macacos. Vamos falar sobre as ações do Ministério da Saúde em uma entrevista ao vivo com o ministro Marcelo Queiroga. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Autorizado o uso da internet 5G em mais 3 capitais. A Anatel libera sinal da nova tecnologia em Curitiba, Goiânia e Salvador a partir da terça-feira da semana que vem. Natália Kozlik. Com a decisão da Anatel, serão 8 capitais no total a contar com a nova tecnologia. Pescadores amadores ou esportivos podem solicitar a carteira de identificação de forma mais rápida, Cleide Lopes. O pedido pode ser feito online e a taxa da licença paga por meio do Pix. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. Assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Ministério da Saúde atua para monitorar e conter a transmissão da varíola dos macacos. E buscando insumos e ferramentas para o diagnóstico da doença. Outro foco do Ministério é aumentar a cobertura vacinal contra diversas doenças. Esta semana começou a campanha nacional para atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes. E quem está ao vivo com a gente para falar sobre estes e outros assuntos é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer retornar à Voz do Brasil. Ministro, vamos começar falando sobre a varíola dos macacos. Como é que está a situação hoje da doença no Brasil? Bom, o Brasil tem cerca de 2.584 casos confirmados. Desde maio, quando surgiram os primeiros casos na Europa, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, se preparou para enfrentar essa ameaça. O SUS está preparado. Enfrentamos a emergência de saúde pública causada pela Covid-19 e nós, desde o início, organizamos a nossa estrutura dos laboratórios para fazer o diagnóstico. 4 laboratórios inicialmente: Fiocruz, Adolfo Lutz, FUNED, que é em Minas Gerais, e o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós já duplicamos essa capacidade e até o final de agosto, todos os laboratórios públicos dos LACENS terão a condição de fazer o diagnóstico. Vale lembrar que a letalidade dessa doença é baixa, né? Ou seja, a maioria dos casos são casos simples, de tal sorte que não é algo que se assemelhe à Covid-19, apesar de ser uma emergência de saúde pública global reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Certo, ministro. Vamos então relembrar aos nossos ouvintes quais são os sintomas dessa doença e como é que se dá a transmissão. Primeiro, a transmissão é a transmissão pele a pele, mucosa a mucosa. Os dados epidemiológicos indicam que a grande maioria dos casos ocorre entre homens que fazem sexo com homens. Isso é uma observação epidemiológica. Não tem nenhum cunho de estigmatizar esses cidadãos. Apenas se faz essa referência para protegê-los. Mas qualquer um pode adquirir, desde que tenha contato pele a pele com alguém que tem a infecção. Os sintomas: febre, as lesões de pele, né, que tem bolhas, vesículas e depois, na fase de resolução, aquelas crostas. Pode existir as chamadas ínguas, né, gânglios, e o diagnóstico é clínico. Havendo a suspeita clínica, se faz a confirmação diagnóstica. Os indivíduos devem ficar isolados. Aqueles indivíduos, por exemplo, que têm quadros de imunocomprometimento, pessoas que têm, exemplo, câncer, eles podem ter, eventualmente, uma situação que requeira mais cuidados. Ministro, e quantos dias dura essa infecção?
Então, tem um período de incubação, né, que pode variar ali de 2 a 10 dias, mas em cerca de 3 semanas a situação já está resolvida, né? O tratamento não é um tratamento específico. Tratamento dos sintomas. Por exemplo, a dor. A dor é um sintoma e nós fazemos a analgesia. As lesões. Limpar as lesões. Existem alguns tratamentos virais que estão sendo estudados, ainda experimental. Um deles é o Tecurivimab, não é? Essa medicação nós estamos, através da Organização Pan-Americana de Saúde, conseguindo alguns tratamentos para fazer pesquisas aqui no Brasil. E em termos de prevenção, a vacina usada para essa doença, o monkeypox, que é prevalente, endêmica, na África, na região da República Democrática do Congo e na África Ocidental. Não é? E não se sabe o motivo, ela passou a acontecer na Europa e agora nas Américas. Ministro, o governo também está buscando insumos e ferramentas para o diagnóstico da doença, né? E quais são? Bom, eu falei, nós temos a nossa estrutura de laboratório para fazer o teste. É um teste semelhante ao RT-PCR. A contraprova, o Ministério da Saúde, com OPAS, já estruturou esses laboratórios e o objetivo até o final do mês é ter toda a estrutura dos laboratórios centrais capacitados para fazer esse exame. Os laboratórios privados também já estão disponibilizando. A Anvisa avalia alguns testes rápidos, inclusive testes produzidos na nossa Fundação Oswaldo Cruz. Portanto, o sistema de saúde, volto a frisar, o sistema de saúde está preparado para enfrentar essa situação. Ministro, quais são as ações aí de vigilância em relação à doença? São as ações rotineiras de vigilância. Vale destacar que antes da pandemia da Covid-19, nós tínhamos 55 centros de inteligência estratégica e vigilância em saúde. Hoje são 164 e nós fortalecemos a vigilância em fronteira. Agora, ministro, qual a orientação que o senhor dá para a população em relação à varíola dos macacos? Como evitar? O que fazer se for diagnosticado? As orientações, eu vou aqui repetir uma das orientações que foi passada pelo Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Esses homens que fazem sexo com homens, reduzir o número de parceiros. Isso é uma das orientações. As outras orientações é ter cuidado com o quadro clínico, não é? Tendo a suspeita clínica, buscar os serviços de saúde, as unidades básicas de saúde, para que seja feito o diagnóstico e seja feito o isolamento. Aqueles que estão com a suspeita da doença, as outras pessoas, naturalmente, não podem compartilhar, por exemplo, lençol, toalha, para que nós consigamos evitar a disseminação dessa doença. O uso de preservativo não impede a transmissão? Não impede a transmissão. Ainda não há uma certeza absoluta que haja uma transmissão pelo sêmen, mas pelo contato. Então, durante o ato sexual, o contato é maior, naturalmente pode haver a maior chance de transmissão, mas pode adquirir de outra forma. Certo, ministro. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar de vacinação de crianças e adolescentes. Essa semana foi lançada a campanha nacional de poliomielite e multivacinação. Qual que é o objetivo, ministro? O objetivo é imunizar 15 milhões de crianças abaixo de 5 anos. A polio foi erradicada no Brasil em 1989 e o último caso diagnosticado foi na nossa Paraíba, em 1989. E nós não queremos, nem na Paraíba e nem nenhum dos 5.570 municípios, a poliomielite. Já foi diagnosticado casos nos Estados Unidos e Israel, e se foi diagnosticado nesses países, pode acontecer aqui no Brasil também. Qual é a arma? A vacinação. É por isso que nós fazemos um apelo aos pais, aos avós, que levem os seus filhos e netos para as salas de vacinação. O esquema vacinal, 60 dias, com mais 60 dias e com mais 60 dias, né, para que façamos a imunização primária e depois dose de reforço, com 18 meses e com 4 anos. Essa de 18 meses e 4 anos é a vacina da gotinha, né, o vírus atenuado. E a campanha vai até quando, ministro? Tem uma data? A campanha, bom, essas vacinas elas são disponibilizadas continuamente nos postos de vacinação, não é? Mas nós temos ainda pelo menos 15 dias com essa campanha para atender os brasileiros. As campanhas é para fazer o alerta, mas quem não puder tomar a vacina agora,
pode buscar a vacinação em qualquer momento. Também é uma hora de se preocupar e aproveitar para se vacinar contra o sarampo? Claro, não só contra o sarampo, mas também as outras doenças evitáveis por vacinas. Essas vacinas estão disponíveis, né? Cerca de 28 vacinas são disponibilizadas no Programa Nacional de Imunização. A tríplice viral imuniza contra o sarampo, né? E outras doenças virais, como é o caso da rubéola, da cachumba, né? Então, buscar as salas de vacinação e procurar as vacinas. HPV também é uma vacina disponível. Isso previne, por exemplo, o câncer do colo do útero. E essas vacinas estão disponíveis para qualquer brasileiro nas salas de imunização. Temos dose suficiente. Precisamos recuperar as coberturas vacinais. Qual alerta que o senhor faz da importância de se manter a carteira de vacinação em dia? As nossas crianças só estarão devidamente protegidas com as vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização, se tiver com o esquema vacinal atualizado. Não é defensável e é inaceitável que nós tenhamos essas doenças que já estão erradicadas há muito tempo, porque não vacinamos as nossas crianças. Portanto, meus amigos, pais, e mães, avós, levem os seus filhos, as suas crianças, para as salas de imunização. Enfim, nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. Ministro, o governo tem buscado também fortalecer a atuação dos profissionais da saúde. E uma das recentes medidas foi a aprovação do piso da enfermagem. O senhor pode explicar o que é que muda a partir de agora? Mais dignidade para os nossos profissionais de enfermagem. Os profissionais de enfermagem são fundamentais para o sistema de saúde. Eu até falei no ato da sanção da lei, lembrei da enfermeira Florence Nightingale, né, do século XIX, que atuou na guerra da Crimeia. Então tinha uma mortalidade superior a 48% nos feridos de guerra. E a Florence Nightingale cuidou desses feridos com duas medidas simples: exposição desses indivíduos ao sol e limpeza daquelas feridas. Conseguiu reduzir os óbitos para abaixo de 5%. Né? Então, essa medida é uma medida que fortalece o sistema de saúde, é uma medida bastante custo-efetiva, porque quanto mais reconhecemos o trabalho dos profissionais de saúde, maior vai ser a eficiência da assistência aos pacientes. Ministro, esse piso, ele vale em todo o âmbito federal, estadual? Sim, isso é uma lei federal. Então, ela é uma lei que abrange não só o setor público, quanto o setor privado. Existe uma estimativa de quantos profissionais vão ser beneficiados com o novo piso, ministro? Os profissionais de enfermagem no Brasil, nós temos cerca de 2.500.000 profissionais de enfermagem, né? Os enfermeiros, que têm um nível superior, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. Certo, ministro, o senhor tem falado sobre a importância de melhorar as ações do SUS na ponta. Quais são essas ações que o Ministério tem feito nesse sentido? Primeiro, fortalecimento da atenção primária à saúde. Nós temos condições de resolver 80% dos problemas na atenção básica, sem a necessidade do deslocamento das pessoas para hospitais, para UPAs. É por isso que precisamos qualificar os profissionais de saúde, ter tecnologia, como é o exemplo da telesaúde, ou saúde digital, telemedicina, para tornar mais eficiente a atenção básica. O programa Previne é uma forma de melhorar a eficiência, porque nós queremos os resultados. Por exemplo, cadastrar os brasileiros no Conect SUS, controle da hipertensão arterial, controle do diabetes, combate ao tabagismo, combate à obesidade, a realização do exame de Papa Nicolau para a prevenção do câncer do colo do útero, o preenchimento da caderneta de vacinação das nossas crianças. E à medida que os municípios entregam esses resultados, o Ministério da Saúde aloca mais recursos para os municípios, ou seja, o número de atendimentos e a qualidade desse atendimento, que é igual à eficiência da prestação do serviço de saúde. E isso se expande também para a atenção especializada. Através do programa QualiSUS Cardio, nós mudamos o modelo de remuneração
dos procedimentos de alta complexidade na cardiologia. Nós qualificamos os centros de alta complexidade cardiovascular, onde se faz, por exemplo, cirurgia do coração, implantes de estentes, de marca-passos, etc., em 4 níveis. O nível A, os procedimentos de cirurgia e de substituição de válvulas, recebe um incremento de 75% na remuneração. E o nível D, que seria o hospital de uma classificação menor, recebe 30%. Após 2 anos, nós vamos verificar os resultados. Quem entregar, continua onde está, ou sobe ou desce. O fato é que isso vai estimular a concorrência e quem é o beneficiado? É a sociedade brasileira. Ministro, sobre os investimentos na saúde, justamente para melhorar a atenção básica à saúde, né? Os investimentos têm aumentado, como é que está essa questão? Bom, o orçamento na saúde é limitado por um teto, não só da saúde, mas do governo como um todo. A saúde foi um dos que foi, de certa maneira, poupado. Há uma correção, que é a correção pelo IPCA. Mas, mesmo assim, nós temos trabalhado para aumentar a eficiência, porque se eu aumento a eficiência, não é, eu consigo ter melhores resultados e levar a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Costuma-se querer sempre mais recursos na saúde, eu como ministro também quero, mas antes de pedir mais recursos, eu quero que haja a aplicação correta de cada centavo do imposto que o brasileiro paga e que vem para o Ministério da Saúde. Lembrar que estados têm a obrigação de investir 12% do seu orçamento na saúde. E os municípios, 15%. Ocorre que há 33 bilhões de reais de recursos de média e alta complexidade com estados e esses recursos não são executados. Isso é o quê? Ineficiência do serviço de saúde. Então, enquanto não executarmos de maneira correta, não temos que pedir um esforço tributário maior à sociedade do Brasil. Tá joia, nós conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Mais 3 capitais vão receber o sinal da internet móvel 5G a partir das